Good morning, oitavo ano. How is it going? Espero que vocês estejam todos bem. Estamos dando início aqui à nossa 9ª semana de aulas remotas da Escola Educar. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os countables and uncountable nouns. São substantivos contáveis e incontáveis, tá? Então, no inglês, a gente tem dois tipos de substantivos, aqueles que contamos e aqueles que não contamos. No português, nós também temos, né? Então, vamos ver os countable nouns. São substantivos que podem ser usados com a or an, são os artigos, né, indefinidos, e tem plural. Exemplo, a lipstick, 10 lipsticks, tá? Eu coloquei o S em maiúsculo para vocês verem que eu posso contar um batom, lipstick, batom de lábio, né? Ou então 10 lipsticks, 10 lipsticks. Então, eu posso colocar essa palavra no plural. Já os uncountable nouns, eu não posso passar para o plural, tá? Alguns têm plurais irregulares, né? Mas eu não posso passar para o plural a maioria deles, tá? Então, são substantivos que não são usados com o a or an, porque se eu não posso contar, então eu não posso colocar nenhuma, né? E geralmente eles são usados com some ou então sem artigo nenhum, tá? Então, por exemplo, no caso da água, eu só posso contar a água se eu tiver um container, se eu tiver algo onde eu possa colocar esse líquido, tá? Mas para eu me referir a, por exemplo, um pouco de água, eu vou usar a palavra some. Então, some water, tá? Alguns incontáveis são mais comuns. Então, vamos ver quais são. Os líquidos, temos water, juice, coffee, tá? Pó. Então, temos sugar, salt, pepper, flour, que é a farinha, né? É o mesmo som, a mesma pronúncia da palavra flour, tá? Materiais como madeira, plástico e ouro, wood, plastic and gold. Alguns alimentos, rice, cheese, jam, geleia e outras palavras como time, por exemplo, né? Nós temos time, time que eu falei, é time de equipe, né? Não, é time, tá? Tempo, information, não contamos a informação. Advice, que é conselho, também não contamos. Furniture, que significa mobília, né? Não contamos. Equipment, equipamentos, também não contamos. Knowledge, conhecimento. News, que são notícias, não contamos no inglês. Money, a gente já falou sobre isso na sala de aula. Não contamos a palavra dinheiro, nós contamos o valor do dinheiro, né? E work, tá? Trabalho. Aí, existem alguns containers, alguns recipientes onde nós podemos colocar coisas que são incontáveis. Por exemplo, a box of, que é uma caixa de, a loaf of, que é um pacote de, a jar of, que é uma jarra de, a glass of, que é um copo de, tá bom? Com essas expressões, nós normalmente usamos os números que são incontáveis. Então, vamos ver. Eu posso colocar, por exemplo, para eu me referir à água, se eu não quiser falar de container, eu tenho que falar some water ou any water, se eu for falar de nenhuma, tá? Mas se eu quiser contar, por exemplo, uma garrafa de água, eu vou ter que fazer a bottle ou one bottle of water, tá? Então, a box of coffee, por exemplo, tá? Uma caixa de café, se eu estiver comprando um café, que tiver um recipiente que for uma caixa, né? Um pó de café, por exemplo. A loaf of bread, ou seja, um pacote de pão, tá? Nesse caso, o pão, ele é pão de forma, é um pão fatiado, tá? A can of soda, que é a lata de refrigerante. A cup of tea, uma xícara de chá. A glass of soda, que é também um copo de refrigerante. A bag of rice, né? Que é um saco de arroz, né? Um pacote de arroz, tá? Então, eu posso contar dessa maneira. Então, tudo que for incontável, eu preciso de um recipiente, de um container, para poder me referir àquilo e então só contar. Ou então, eu conto o quilo ou a grama, tá? Kilos ou grams, tá bom? Na sequência aí, vamos ver aqui o que nós temos.
mais explicação aí sobre os countables e uncountables. Quando expressam uma quantidade indefinida, podem ser precedidos de some, mas não de an e an. Então, já tinha falado isso, né? A e an é um ou uma só para contáveis. Estão nesse grupo substantivos abstratos também, por exemplo, courage, patient, love, life, freedom, and etc. Então, tudo que foi abstrato, que foi relacionado a sentimento, né, a estado de emoção, tá? Isso tudo a gente não conta também. E os concretos que dizem respeito a substâncias ou materiais, como a gente já viu, né? Exemplos. Bread is made from flour, water and yeast. Então, o pão é feito de farinha, água e fermento, tá? Eu posso contar farinha e água, fermento? Não posso. Então, se eu não posso contar, eu não vou contar o pão, tá? E também tem outra coisa. Antigamente, o pão era vendido em pedaços, em fatias, né? Então, eles não contavam o pão, tá? Mandela showed immense courage. Então, Mandela mostrou uma imensa coragem. Então, esse uma imensa coragem, uma coragem imensa, no português eu posso dizer assim, mas no inglês eu não posso colocar esse uma, tá? Eu não posso colocar o a e o am. Vocês podem ver que não tem na frase original, tá? Agora, o much. A palavra much significa muito ou muita. É um substantivo também não contável e a gente sempre vai usar ele no singular, tá? Much é usado em perguntas e negações. Então, nas frases afirmativas, ele só é usado na linguagem formal, sendo que, em geral, ele é substituído por a lot of ou lots of, tá? Usa-se com coisas incontáveis, abstract nouns, né? Que são coisas abstratas, tá? Exemplos. David drinks much beer. Então, o Dave bebe muita cerveja. He should be more careful. Beer é o líquido, tá, gente? Então, she should be more careful. Ele deveria ser mais cuidadoso. He doesn't have much experience. Então, eu não posso contar a experiência. Então, é much, tá? Time, information, hope, patient, que são abstratos. There isn't much coffee. Também não posso contar café. Então, não existe, não há muito café, muito leite, muito vinho, muita cerveja, muito pão at home. Tá bom? Many, muitos ou muitas, e vamos usar para contáveis no plural. Então, many é usado em perguntas e negações também. Nas afirmativas é um tanto formal, tá? Podendo ser substituído também por a lot of ou lots of. Então, vamos ver. He has... é uma pergunta. Has he invited many friends for his birthday party? Então, ele convidou muitos amigos para a sua festa de aniversário. She doesn't have many books at home. Então, ela não tem muitos livros em casa, tá? Então, eu posso contar amigos, eu posso contar livros, né? Então, eu vou usar many, tá? Uma dica útil, gente. How many é usado para coisas contáveis, tá? Eu vou perguntar por um número, por exemplo. Ou como se fosse o nosso do português, né? Quantos e quantas, tá? O how much é usado para incontáveis, tá? Então, é para perguntar sobre quantidade. Ou como se fosse o nosso quanto e quanto, tá? Mas vocês têm que lembrar que how many é para contável e how much para incontável. Quando são precedidos por so, as e to, o much e o many são usados em frases afirmativas. Então, por exemplo, there was so much traffic that the road got jammed. Então, havia tanto trânsito que a estrada ficou congestionada, jammed, tá? Jammed vem do traffic jam, que é o trânsito pesado, né? O engarrafado, tá? Então, é o seguinte, esse so, esse yes e esse to, ele vai servir para enfatizar esse much e esse many, tá bom? Então, tanto trânsito, né? So much traffic, tá bom? Vamos ver outra frase aí. He has made so many mistakes that I think he is stupid. Então, ele cometeu tantos erros que eu acho que ele é burro, né? Só um exemplo, tá, gente?
You can have as much ice cream as you like. Então, você pode tomar as much ice cream. Tanto sorvete, o tanto de sorvete que você quiser, tá bom? Ok, então é só para enfatizar, tá? Agora, o little. O little vai significar pouco ou pouca e também é para incontáveis, no singular. Então, little é o oposto de much, tá? Então, little e much, incontáveis, tá? Few e many, contáveis. Vamos ver o little agora. Como esse é próprio para a linguagem formal, tá? Vamos ver que ele é próprio. Informalmente, é mais comum o uso de not much. Então, little pode ser mais comum quando precedido de very, tá? Então, vamos ver. He has little interest in politics. Então, ele tem pouco interesse em política. Little interest, tá? Her voice had a little effect on the crying child. A voz dela teve pouco efeito sobre a criança chorona. They have very little money. Então, eles têm pouquíssimo dinheiro. Esse very little, que é o que eu tinha falado, que ele pode sim vir precedido por very, né? Very little. Ele pode significar pouquíssimo, tá? Então, é para enfatizar. Então, eles têm pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Very little money. Agora, o few, poucos e poucas, para contáveis. Então, few é o oposto de many e próprio da linguagem formal. Informalmente, é mais comum o uso de not many, tá? Então, few people speak a foreign language very well. Então, poucas pessoas falam uma língua estrangeira muito bem. Outros exemplos aí, ó, vamos ver aí. Deixa eu tirar minha câmera daqui. A few, então vamos ver. His ideas are strange, but a few people understand him. Suas ideias são estranhas, mas umas poucas pessoas o entendem. Então, eu posso colocar a few, tá? Não tem problema nenhum. I can't play now. I have to do a few exercises before that. Eu não consigo jogar agora. Eu tenho que fazer uns poucos exercícios antes. A professora, tem problema se eu colocar sem way? Não, não tem problema. Pode tirar o way, tá? Então, vai ficar I have to do few exercises before that. Sem problema. Aqui estão algumas outras expressões derivadas dessas palavras, com seus significados. Vamos ver. Very little, pouquíssimo, como eu havia dito para vocês agora há pouco. Depois temos, para singular, little, que significa pouco. A little, um pouco, ou então algum para singular. Just a little, só um pouco. Very few, pouquíssimos, para o plural, lembrando que é para contáveis. A few, alguns, uns poucos, né? E just a few, somente ou só uns poucos, ok? Eu coloquei aqui para vocês agora um trechinho do filme do Ratatouille, né? Que foi no cinema, saiu, né? É uma animação, a gente chama de animation, tá? Mas na verdade é um filme, né? Mas aqui só tem um trechinho, tá? Vocês vão assistir ao vídeo aí, que tá ao lado. Se vocês tiverem baixado o PDF, baixem lá para vocês poderem imprimir essa atividade, tá bom? Ou então anotar as respostas no caderno, para não precisar ficar indo e voltando ou parando o vídeo. Acessem pelo link azulzinho que eu sempre deixo aqui embaixo, para vocês serem direcionados diretamente para o vídeo e assistir ele completamente, ok? E eu tenho aí algumas perguntinhas relacionadas a esse vídeo, tá bem, pessoal? Então, na sequência aí deixei um recadinho para vocês, como sempre deixo. Essa semana é semana de verificação, vamos fazer a verificação lá, tá? E também as atividades que eu peço sempre no roteiro de estudos, ok? Não se esqueçam de marcar a presença nesta aula, acessando o formulário que está na descrição do vídeo. E se quiser, deixe um comentário abaixo com dúvidas. See ya, guys!